E você, Luísa? Rogério, Samara? Eu sou estudante de nutrição do 8º semestre. Bom, top. Ok, fisioterapia, educação física. Tô vendo aqui, beleza. Vamos começar. O tema hoje que eu acertei com o Kleber para a gente abordar é senescência, que é o processo de envelhecimento do ser humano. Todo natural, né? Aí eu vou falar um pouquinho, diferenciar para a gente saber o que é senilidade, o que é senescência, o que é sarcopenia e qual o papel da nutrição nesse processo. Vocês estão vendo o slide aí? Responda aí para mim. Aparece o slide? Não. Espera aí. Pronto. E agora? Apareceu. Ok, tá vendo aí, tá certinho aí, né? Passei, pronto. Então, assim, tudo na vida tem mecanismo, né? E todas as profissões, elas vão estudando mecanismos específicos. Existem os mecanismos específicos e existem os mecanismos universais, que todas as profissões, todos os tipos, né, de abordagem pode incluir no seu meio de informação. A nutrição, ela trabalha a questão da alimentação, né, mas também ela aborda os fatores ambientais, os fatores genéticos, os fatores mentais, físicos, espirituais. E dentro desse processo de envelhecimento tem um pensamento hindu que diz que nós somos uma casa de 4 cômodos: um físico, um mental, um espiritual e um emocional. E não adianta você arejar um e o outro ficar cheio de poeira. Temos que manter todos arejados para poder conseguir ter uma saúde no sentido de uma saúde plena. A síndrome da senescência é o processo de envelhecimento natural do ser humano, fisiologicamente, certo? Então, todos nós vamos envelhecer. A gente nasce, cresce, adolescente, aí vamos colocar pelas faixas etárias, né? Criança, adolescente, adulto, idoso. E nesse processo vocês podem conhecer algumas pessoas que têm 40 anos que parece que têm 70. Vocês podem conhecer algumas pessoas que têm 60 que parece que têm 30. Então, assim, diretamente a escolha da pessoa no seu estilo de vida vai encurtar o seu processo de envelhecimento ou acelerar, retardar ou acelerar esse processo de envelhecimento. E aí podemos entrar na questão da senilidade e senescência. Senilidade é quando é o envelhecimento adiantado por alguma patologia, seja ela uma patologia relacionada ao pâncreas, diabetes, seja ela relacionada à função renal, seja ela relacionada ao processo hormonal, seja ela relacionada a patologias cognitivas, qualquer tipo de patologia que pode estar acelerando esse processo de envelhecimento. Já a senescência, como eu falei, é o processo natural, então todos nós vamos envelhecer naturalmente. Posteriormente eu vou explicar, voltado para a nutrição, como é que nós podemos retardar esse processo de envelhecimento. Então, existe uma teoria do envelhecimento, que é a base de telômeros, onde a gente pode visualizar que, aqui eu coloquei no slide, ó, um periquito australiano ele vive de 5 a 8 anos, um papagaio vive 23 anos, um arara azul vive 50 anos, né? E o cacapo vive de 40 a 80 anos. Nós, seres humanos, vivemos de 0 a 100 anos, vamos dizer assim. O cachorro vive 12 anos. O que é que define esse processo de envelhecimento? Uma cientista chamada Elizabeth Blackburn, ela ganhou o prêmio Nobel, né, de medicina. Ela descobriu a teoria dos telômeros, que é o quê? A capacidade que o nosso corpo tem, a velocidade que ele vai ter, capacidade e velocidade, que são coisas diferentes, de replicação celular. Então,
a gente começa, como eu falei, como criança, vai replicando essas células, elas vão amadurecendo e depois elas vão envelhecendo. Esse processo é medido pela quantidade que o corpo vai conseguindo reformar dessas células. Então, dando um exemplo básico para vocês entenderem, que depois eu vou entrar em um assunto relacionado à atividade física, que a atividade física ela mata. Quando ela não tem uma reposição adequada na parte nutricional. Então, se hoje a gente consegue 100 células, se multiplicam-se e formam 100 células saudáveis, a tendência no processo de envelhecimento é que essas 100 células, no decorrer do processo, vão reduzindo a sua capacidade de multiplicação. E quando chegar algum tempo depois, são 80 células, 70 células, 60 células, 50 células. E cada vez mais a gente vai vendo isso no estereótipo, no físico. Então, se você observar um homem idoso, ele tem a bunda para dentro e a barriga para fora, um acúmulo de gordura abdominal e uma redução da formação do tecido muscular. Então, com isso, a gente começa a ver que existe uma transformação na parte exterior, no físico, na parte não apenas genética do envelhecimento, mas também em como essa genética ela é modulada, que é a chamada epigenética. É como a gente ativa a nossa genética. Ela pode ser acelerada, a replicação celular através da atividade física e regenerada de uma forma adequada através da alimentação. Ela pode ser acelerada através da atividade física e prejudicada com a alimentação, que eu vou entrar nesse assunto, como eu falei, que é quando a pessoa faz atividade física e não repõe da forma adequada, com os nutrientes necessários, com a hidratação necessária, com o descanso necessário, e pode acabar acelerando esse processo de envelhecimento. Então, a gente vê, né, aqui um telômero, se a gente for olhar aqui na cabeça, aqui é um cromossomo, certo? Essa parte azul. Aqui é um cromossomo. Então, aqui a cabeça do telômero, telômero significa parte final, né? Ela vai encurtando com o passar do tempo. Então, vamos supor, vamos olhar essa imagem aqui, porque não ficou claro que uma redução, né, nessa capacidade do encurtamento. Mas se você imaginar essa parte que está mais clara, ela vai ficando cada vez menor, né? Ela vai ficando cada vez menor. E isso vai fazendo com que a pessoa vá envelhecendo cada vez mais. Então, esse processo de senescência, ele varia de pessoa para pessoa. Ele pode ser individual. E por que se preocupar com isso? Por quê, né? Se a gente vê todos nós, além do fato de eu ser um idoso futuramente, tenho que me preocupar com isso, vocês também serão idosos, todos seremos idosos futuramente. O que vai diferenciar é que tipo de idosos seremos. Então é importante a gente estudar que a expectativa de vida ela vem aumentando cada vez mais, mas também as farmácias vêm abrindo cada vez mais. Por quê? Antes, aí como a gente vê aqui na imagem, em 1980, a expectativa de vida era 62 anos. E na década de 1920, aqui na Bahia mesmo, tem um jornal que ele fala: idoso de 45 anos morre. Então já era definido como idoso uma pessoa de 45 anos. Em 1930, 1980, a gente tem uma expectativa de vida de 62, e quando chega aqui a 2020, 77 anos, e a tendência disso é cada vez melhorar, porque a medicina, a ciência vem evoluindo. Só que não no sentido que eu vejo, né? No sentido de proteger a nossa saúde, mas no sentido de reparar a nossa saúde. Reparar. Então, vem crescendo nesse sentido, e as pessoas, hoje, no decorrer dos problemas sociais que a gente vem cada vez mais adentrando, as pessoas estão cada vez menos preocupadas. Eu não digo isso todos, porque inclusive o público que eu atendo não entra nessa estatística, né? São pessoas que estão preocupando-se com a sua saúde, mas a maior parte da população mundial vem cada vez menos se interessando em cuidar do corpo, em cuidar da sua saúde. Por quê? Como a medicina vem evoluindo cada vez mais, se uma pessoa é acometida pela diabetes, ela utiliza uma medicação. Ela não vai fazer atividade física. Ela não vai comer melhor. Ela começa a tomar a medicação, continua tendo estilo de vida, bebendo, fumando,
comendo carboidratos em excesso, porque a medicação está resolvendo. E o que deveria resolver na sua íntegra é o estilo de vida. É o estilo de vida. Então, não adianta a gente aumentar a nossa expectativa de vida se a gente não aumentar a qualidade disso. Então, é longevidade com qualidade, né? Então, todas as profissões, seja ela, eu digo assim, todas as profissões da área de saúde, elas se preocupam com isso. O objetivo é esse, de todos. É como se fosse assim, tem várias religiões. O objetivo das religiões é chegar a Deus, todas, a maioria, né? Vamos dizer assim. E o objetivo de toda a área da saúde é chegar a uma qualidade de vida e longevidade. Só que temos que ter atenção como é que estamos indo nesse sentido. E o marco do envelhecimento, como eu falei, às vezes, tem pessoas de 40 que parece que tem 60 e tem pessoas de 60 que parece que tem 30, que eu falei, não é isso? A gente vê qual é o marco disso? É a massa muscular. Sarcopenia é uma síndrome que ela vem sendo associada diretamente ao envelhecimento. Então, se você quiser reduzir o processo de envelhecimento, você reduz o processo sarcopênico. Como é, né, que se faz isso? Vou falar um pouquinho mais à frente também. Então, fiquem ligados aí que não é só falar o problema, né? A gente tem que dar a receita do bolo também. E a gente vê aqui um músculo de uma pessoa de 30 anos, um músculo de uma pessoa de 50 anos e um músculo de uma pessoa de 80 anos. A gente observa que a parte muscular vem reduzindo e vem tendo menos densidade, menos consistência. Então, 80 anos já fica mais aquela pele, pouco músculo, pouca força, que junto com sarco significa carne, penia, perda de carne, junto com essa sarcopenia vem a dinapenia, que é a perda de força. Então, se a gente perde dina porque está perdendo músculo, quando chega com 80 anos, a gente já não consegue mais pegar um balde cheio, né? Porque a gente tem menos músculo. Então, o músculo ele é diretamente proporcional à força. E o marco do idoso é o quê? Menos força, menos resistência, não aguenta mais correr. Alguns, né? Eu digo no sentido do envelhecimento convencional. Eu conheci uma pessoa e aí um dia eu perguntei para ele: "Você tem quantos anos?" Porque ele chegou correndo, né, bem ativo. Ele falou: "Mas você não tem que perguntar quantos anos eu tenho, você tem que perguntar o que foi que eu fiz hoje. Já corri 10 quilômetros, já fui na feirinha e para mim aquilo ali foi bem interessante porque é isso mesmo. A nossa idade é medida pelo que a gente consegue fazer, não pela o que está ali na identidade nem na parte cronológica. E cuidar da saúde sem pensar nesse processo de envelhecimento não é algo muito, vamos dizer assim, que tem uma ligação com a saúde e qualidade de vida. O que é qualidade de vida, né? Como eu venho falando, nesse sentido de buscar melhorar, então a gente tem que ter assim os mecanismos universais. É o quê? Né? Bons sentimentos, boa hidratação, alimentação saudável e exercício físico. Eu costumo dizer que a gente é um protótipo da Terra. A Terra ela não pensa se ela vai descansar hoje ou descansar amanhã, não. Ela faz atividade física todos os dias. Ela está girando na frente do Sol. Então, ninguém que pensa que o Sol gira na frente da Terra, né? A gente é tão pequenininho, a gente está ali na frente do Sol. A gente está rodando, fazendo essa atividade física diariamente e nós, seres humanos, também temos que fazer atividade física diariamente, porque isso movimenta, isso faz com que aqueles telômeros se modifiquem, se comuniquem, se renovem, que renove o meio celular e, através da alimentação saudável, que é um outro pilar muito importante, a gente consegue reconstruir o tecido, a gente consegue evitar uma depressão de tecido muscular pela atividade física, a gente consegue reduzir os processos inflamatórios que são gerados na atividade física também. Eu até publiquei um texto no meu blog, Atividade Física Mata, você precisa ler isso, né? E muita gente falou, atividade física mata, mata. Por quê? Estão me ouvindo direitinho aí? Estou só falando aqui, deixa eu ver. Tô só falando, né? Se em algum momento cortar alguma coisa aí, você liga aí, viu, estagiário do Kleber? Liga no meu celular aí. Eu vou falando aqui, aí não posso me desligar da comunicação com você. Então, a alimentação saudável é importantíssima na construção desse... Oh, o acento tá errado aqui.
Depois eu ajeito isso aí. Eu digitei isso aqui, pessoal, em meia hora, viu? Na hora que eu fui... Hoje eu tive um... Esqueci minha chave no Uber, fui pegar o carro na concessionária, deixei minha chave dentro do Uber e eu ia fazer esses slides meio-dia. Aí deixei para fazer meia horinha antes aqui, atendi, na hora que finalizei os atendimentos eu consegui fazer. Então, o que é que acontece? Como eu venho falando, nós somos um protótipo da Terra. Se parar para observar todos os alimentos que tem na Terra, se a gente jogar na própria Terra, a Terra se alimenta. Então, o alimento ele está ligado diretamente ao processo de senescência. O que a gente consome pode acelerar ou retardar esse processo de envelhecimento. A hidratação, a água, 70% do nosso corpo é água. O sangue é composto por água. O sangue transporta oxigênio. Se a gente não tem um sangue de qualidade com a coagulação boa, nosso músculo recebe menos oxigênio. Olha como uma coisa vai levando a outra. Aí, menos oxigênio no músculo, mais catabolismo, mais perda de músculo, mais prejuízo pela atividade física, menos absorção da alimentação, certo? Mais estresse oxidativo no organismo. Então, a Terra tem esse sistema também de chuva, evapora, e a gente bebe e urina. Parece ser uma coincidência, né? Mas tudo isso é um mecanismo universal. Como eu venho falando, tem mecanismos específicos e mecanismos universais. E bons sentimentos, porque nada adianta tudo isso, como eu falei, que tem um pensamento hindu, que somos uma casa de 4 cômodos, um físico, um mental, um espiritual, um emocional. Então não adianta a gente ter tudo isso e não ter bons sentimentos. A gente buscar crescer e amadurecer nossos sentimentos para poder a gente também ter um estilo de vida mais saudável, não apenas no físico, mas também na mente. Tem um cientista chamado David Permuta, uma mulher procurou ele para fazer uma repaginação na saúde dela, porque ela começou a engordar do nada a partir dos 30 anos de idade. E ele fazendo, né, o mapeamento do cortisol, quando ele foi ver, ele é um neurologista, quando ele foi ver, ela durante a manhã ela tinha picos de cortisol, meio-dia ela tinha picos de cortisol e à tarde, às 6 horas da tarde, ela tinha pico de cortisol. O que foi que ele viu? Perguntando a ela, conversando com ela, viu que nesse período era o horário que ela se encontrava com a mãe dela e ela tinha muita dificuldade de relação com a mãe. Então, como ela tinha esses picos de cortisol quando a mãe foi morar com ela, isso aos 30 anos, depois que ela tinha saído de casa, mesmo ela mantendo o estilo de vida saudável, comendo bem, treinando todos os dias, que ela fazia caminhada 60 minutos todos os dias, ela começou a engordar sem mudar nada no contexto alimentar, nada no contexto de atividade física, apenas nos sentimentos. Então, a gente vê a importância dos sentimentos na senescência, no processo de envelhecimento. Pessoas muito estressadas tendem a envelhecer mais. E envelhecer não só elas, como também os outros. Entendeu? Porque o ambiente da gente contribui muito com isso. Então, o envelhecer normalmente está ligado à capacidade de adaptação do indivíduo, aos rigores e às agressões do meio e do meio ambiente. Do meio ambiente, eu estou falando do ar, estou falando das árvores, estou falando de você valorizar o pôr do sol, estou falando desse sentido ambiental, que é importante isso, né? Tem países onde a agricultura, para você ter assim, uma ideia da importância do meio ambiente, nós, o Brasil, na bacia amazônica, nós temos a maior potência de produção de vegetais, né, frutíferos ou não, que existe na Terra, está aqui na Amazônia. Então, a água faz parte do meio ambiente. Né? Então, a qualidade da água que a gente bebe, tanto que um dia desse eu fui no restaurante, aquela água devia ser muito boa, tinha uma água de R$ 25. Alguma coisa nela tem, deve ter uma qualidade surpreendente. Né? Eu não bebi, eu bebia de R$ 6. Uma água com gás e um sumo de limão. Né? Mas então a gente vê que os processos que acontecem no meio ambiente, eles estão diretamente ligados à saúde das pessoas. Né? Onde você vive, se é muita poluição, se você mora em São Paulo, se você mora ali em Santo Estevão ou aqui em Feira de Santana. Eu não vou comparar Feira de Santana, vamos dizer assim, vamos colocar, né? Quem mora lá na floresta amazônica,
no meio da floresta, ali no meio das árvores, naquela questão ali da caça, do alimento natural, do alimento sem agrotóxico, né, sem ofender o organismo, o meio ambiente, sem ofender o organismo da pessoa, e a pessoa que mora em São Paulo respirando aquele gás carbônico, com aquele estresse, tem que ir para casa, aí já é o meio, né? Então, tem o meio ambiente e o meio que você vive. Tem o lugar que você vive, tem as pessoas que você se relaciona. Isso está diretamente ligado ao seu processo de envelhecimento. Anda com... tem até aquele ditado bíblico, né? Quem se mistura com porcos farelos come. Então, se você se misturar com pessoas que estão envelhecendo, estressadas, que te estressam, ou você está estressando a si mesmo e estressando as pessoas, você está acelerando esse processo de envelhecimento. Você está cada vez mais potencializando você e o seu paciente, o seu cliente, né? Então, você tem que ter essa noção da integratividade da saúde para poder não estar apenas ali direcionando as pessoas nesse mecanismo, porque assim, para poder a gente chegar ao mecanismo, né, da profissão, a gente tem que ter o mecanismo universal. Não tem efeito, mecanismo profissional, seja ele da fisioterapia, da nutrição, da medicina, o que for, se não adentrar primeiro aos mecanismos universais. Por quê? Isso a gente prepara o terreno para que a pessoa atenda ao nosso protocolo. Então, tem pessoas que chegam aqui, eu só vou falar de dieta 1h30 de consulta depois, porque são tantas coisas que a pessoa precisa ajustar antes de fazer uma dieta, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa ter essa noção, abrir a mente para isso. Eu falei antes, eu adiantei esse slide aí, eu adiantei lá, né, que existem fatores individuais, genéticos. Então, o que é que acontece? O pai de João tem geneticamente aquele cromossomo com informação de diabetes. João tem tendência a ter diabetes, né? Está lá na genética dele. Agora, ele pode ativar ou não, é a chamada epigenética. Ele pode, de acordo com o estilo de vida, né, reduzir ou acelerar, porque a questão dos telômeros é tão importante nesse processo que o que é que acontece? Para dar um exemplo mais claro em relação a patologias a vocês, a relação de telômeros e patologias. Aí João tem um pai diabético, mas João só teria pela genética diabetes com 60 anos. É isso? Só que se João começar a envelhecer demais, ele acelera esse processo e a diabetes aparece para ele com 35. Por quê? O encurtamento do telômero ativou aquela genética que cronologicamente seria para aquela informação genética que cronologicamente seria lá com 60 anos, entendeu? Então, o estilo de vida de João, aí vamos colocar agora uma terceira pessoa, Pedro, irmão de João, vai determinar qual dos dois vai ter diabetes com 40 anos. Todos os dois podem ter, se for algo genético muito forte, mas a idade é de acordo com o estilo de vida. E também pode acontecer de nenhum dos dois terem, né? Se os dois tiverem um estilo de vida saudável, comer bem, ativar, fazer a epigenética dos genes bons, deixar aqueles genes ruins de lado. E aí, aqui tem um outro errinho ortográfico, que é perda do estilo de vida, na parte inferior, tá? Perda do estilo de vida independente. Vou pegar uma água aqui. Desculpa aí, pessoal. Água é importante. Então, o que a gente vê aqui, ó? A gente vê, eu coloquei assim, envelhecimento, tá vendo? Tá aqui na parte superior. Peraí, isso aqui. Vou colocar isso para cá. Pronto. Envelhecimento tá na parte superior. Inatividade física, tá dos dois lados, tá vendo? Então a gente tem dois meios, né? Por quê? A inatividade física ela pode levar à ansiedade e à depressão. A inatividade física pode levar ao descondicionamento, que é aquilo que eu estava falando da dinapnia. Dina. A galera da fisioterapia deve acompanhar bem isso aí, os testes de força, né? Então, assim, envelhecimento.
Inatividade física, descondicionamento. A pessoa está envelhecendo, está tendo inatividade física, está tendo descondicionamento. Porque existe uma fragilidade músculo-esquelética. Tá? E isso vai fazer com que a pessoa tenha perda no estilo de vida independente. O que é isso? Independência. É você poder ir na padaria comprar um pão. Tá entendendo? Então, envelhecimento é isso. É você... O velho, o idoso... Todo mundo pode ser idoso, mas velho é aquele que já está sem atividade. Certo? Sem atividade, vamos dizer assim, livre, sem atividade independente. É velho. O idoso, não. Todos podemos ser idosos, né? Mas saudáveis. Então, aí, olhando ao lado inverso, tudo leva à mesma coisa. Pode ver, inatividade física, ansiedade, depressão, menor motivação, menor autoestima, perda do estilo de vida independente, aí vai levar a uma fragilidade muscular, descondicionamento, inatividade física, continua. Envelhecimento também continua. Então, é um ciclo. Então, se a gente olhar aqui, uma pessoa com ansiedade e depressão, porque a gente falou um pouco da mente, aí vamos falar aqui. A ansiedade e depressão faz o quê? A pessoa ficar no quarto, né? Ela tem uma inatividade física, então ela envelhece. Não é isso? Então, vamos dizer assim, a pessoa quebrou um fêmur, descondicionamento, fragilidade musculoesquelética, tem atrofia muscular, inatividade, por inatividade. Né? Então, perda do estilo de vida independente. Olha como tudo, uma coisa vira outra. Menor motivação, menor autoestima. Tem gente que acorda de manhã, ai meu Deus, hoje estou sem motivação, estou sem autoestima, fica em casa. Isso, com o tempo, vai levar a uma ansiedade e depressão. Isso, com o tempo, também, olhando ao inverso, vai levar a uma perda do estilo de vida independente. Então, tudo é um caminho só para o envelhecimento. Tá? Tudo é um caminho para o envelhecimento. Tudo de bom retarda o envelhecimento e tudo de ruim acelera o envelhecimento. Inatividade física é ruim. Descondicionamento é ruim. Fragilidade musculoesquelética é ruim. Então, a gente tem que ter essa noção. Ansiedade e depressão é ruim. Né? Depreciar, se colocar para baixo. E uma coisa que eu gosto de falar sempre em consulta é que hoje as pessoas vêm unificando muito a ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Né? Mas, às vezes, a gente está triste, às vezes, a gente está estressado ou estressada, às vezes, a gente só quer ficar quieto, entendeu? Então, nem tudo é ansiedade. A ansiedade é patológica, é uma doença. Então, não se pode dizer eu sou ansioso porque eu estou estressado, tá entendendo? A gente tem que ter um cuidado com isso. E leva ao envelhecimento. Isso faz com que a gente envelheça. Aí tem aqui o aspecto da velhice, né? Que é alterações na pele, constituição física, distúrbio na visão, distúrbio na audição, catarata, memória, velocidade de reação. Então, são aspectos da velhice que a gente vai observando que as pessoas, aos poucos, ao longo da vida, elas vão desenvolvendo patologias, certo? Elas vão desenvolvendo dificuldade de reformação genética. O que é a perda da visão? Perda não. O que é a redução da visão, se nada mais um processo de replicação reduzido? Lembra lá dos telômeros? O que é a redução da capacidade do corpo de formar massa muscular, se não um processo de envelhecimento ligado aos hormônios, ligado à replicação celular, ligado à hidratação, ligado à alimentação, ligado ao estresse. Então, a gente pode... Não quer dizer, observe como é a questão dos telômeros. Não quer dizer que a pessoa que come bem, não quer dizer que a pessoa que faz atividade física, que ela não vai envelhecer. Naturalmente, ela vai envelhecer. Só que mais lento. Esse é o objetivo. Ninguém vai sair da velhice. Espero que todos nós envelheçamos. Mas tudo isso está ligado às nossas escolhas. A palavra é envelhecemos, viu? O objetivo da nutrição: reduzir fatores de risco, menos gordura subcutânea, menos gordura visceral, melhorar a estética, melhorar a força e redução do processo de sarcopenia, que foi tudo isso que eu falei aqui agora. Então, assim,
O que faltou eu falar que está aqui nesse slide? Gordura subcutânea e gordura visceral. Gordura visceral é um veneno para o envelhecimento humano. Por quê? A sua idade é a idade do órgão mais velho. Então, se você tem um coração bom, mas tem um fígado gorduroso, sua idade é do fígado. Então, essa gordura que está nos órgãos, essa gordura que deixa o coração, tem até uma imagem, eu não coloquei nesse slide aqui, e você olha assim, um coração bem gorduroso, cheio de aquela parte amarela, aquela gordura, e você vê outro ali todo vermelhinho, todo saudável. A idade da pessoa é a idade daquele coração, não é aquela idade que está ali na identidade, não. A idade é aquela do coração ali. O fígado pode estar beleza, creatinina, no exame bioquímico, tudo certinho, mas o coração não está bem, não. Então, idade mais velha da pessoa é a do órgão mais debilitado. Gravem isso aí, é importantíssimo. Isso aí, importantíssimo, certo? Aumentar a força, como eu venho falando, quando a gente começa a fazer uma atividade física, quando a gente... Eu pergunto muito dentro do consultório, a pessoa está perdendo peso, beleza? Mas eu pergunto, a sua força está aumentando? A pessoa está, pronto. Processo de emagrecimento saudável. A sua força está diminuindo? Tá, vamos fazer uma intervenção. Então é importante a força. A força é a DINA. DINA é a medida da força que a gente tem que ter ligada à massa muscular. É aquela que a gente tem que fazer aumentar cada vez mais na nossa vida. Por quê? Pelo processo de envelhecimento, ela vai reduzir. Então, quanto mais a gente aumenta, quando ela começar a cair pelos fatores genéticos e naturais, a gente não vai sentir tanta falta como se a gente nunca tivesse feito nada para isso, para poder aumentar essa força. Então, é importante a gente ter uma ligação direta, né, com a medida da força, certo? Então, como eu falei, né, tem aqui a gordura visceral, aquela que fica atrás da cavidade abdominal, temos a gordura subcutânea, que é aquela que fica à frente da cavidade abdominal. A gordura visceral, repetindo, é a mais danosa para a saúde. E eu tenho uma teoria básica do envelhecimento, né, humano, diante dessa aqui, da evolução humana. Quando você vê uma criança, ela está engateando, né? Ela vai crescendo, crescendo. Então, vamos pensar que aqui onde a gente tem aqui aqui, pronto. Onde a gente tem aqui o macaco, né? Vamos dizer assim, a evolução do ser humano darwinista, a gente vai subindo. Então, aqui é uma criança, tá? O macaco. Aí vai ficando adolescente, ó, como vai ficando mais ereto, certo? E aqui é o adulto. Aqui mais para frente, deixa eu ver se eu coloquei. Ah, ok, a imagem aqui, ó. Não coloquei nesse slide aqui, não. Eu tenho essa imagem, eu tenho esse slide, que é um tema que eu já apresentei algumas vezes, mas nesse aqui eu não coloquei. Então, se a gente vê aqui, vamos dizer aqui adulto, qual é o marco do envelhecimento? É começar a ficar corcunda novamente, né? Começar a ter uma redução, né, muscular, uma atrofia muscular e ficar corcunda novamente e voltar para esse estágio aqui. Quem já viu um idoso assim, parece aquele assim com 90 anos, parece assim que está bem encolhidinho, bem pequenininho, porque foi reduzindo o processo de reformação muscular. E se a gente for olhar, a alimentação nessa época aqui era mais frutífera. O homem ele não tinha descoberto o fogo ainda, no início. O fogo é uma descoberta do ser humano, certo? Então, o que se comia mais eram as frutas, era o que estava nos pés. Então, o que é que a gente sabe que precisa para formar músculo? É aminoácido. Aí me perguntaram, é melhor proteína da carne, do ovo, peixes, porco? O corpo não entende isso. Para o corpo tanto faz. Ele não entende assim de onde é que vem a proteína. Ele entende que ele tem que quebrar essa proteína e transformar em aminoácido. O músculo só absorve aminoácido. Então, independente da proteína que a gente comer, se nosso corpo estiver saudável e tem uma velocidade de absorção muito boa, independente do tipo de proteína que a gente comer, vai chegar ao músculo aminoácido. Agora, sim, algumas pessoas têm um fluxo intestinal lento, têm uma absorção reduzida, a carne vermelha já não faz bem,
Algumas pessoas comem muita farinha, aí junto com a carne vermelha, já tomam muito refrigerante, a carne vermelha tem gordura. Então, existe um contexto quando a gente restringe algum tipo de proteína no atendimento clínico da nutrição ao paciente. Mas, voltando aqui, aí descobriu o fogo, né? Aí vai lá, começa a comer um peixinho, começa a caçar, começa a fazer atividade física, e aí o homem, no decorrer dos anos, vai se desenvolvendo geneticamente, porque a replicação genética, ela não é de Jaime para filho, ela demora tempos. Então, com o estilo de vida mudado, com o ambiente mudado, o homem caçando mais, o homem comendo mais proteína, o homem vai evoluindo. Então, eu não acredito que o homem veio do macaco. E também nunca escrevi sobre isso ou falo sobre isso aos meus pacientes. Eu falo disso quando eu estou falando desse processo de envelhecimento. E eu acho interessantíssimo isso e para mim, por mais que não tenha comprovação diretamente científica, é algo que faz sentido. A alimentação do ser humano mudou, certo? E hoje você vê aqui o Homo sapiens, certo? Daqui a pouco vai ter o Gordo sapiens, tá bom? Por quê? As pessoas estão comendo cada vez mais industrializados. Então, isso vai mudar muito. A população vai engordar muito. A população vai envelhecer muito. Porque a indústria vem proporcionando isso. O processo de envelhecimento ele está ligado diretamente ao que é fornecido pela indústria, certo? Então, os Estados Unidos é o país que mais cresceu verticalmente, mas também é o país que mais cresceu nas pessoas horizontalmente. Tá? Então, as pessoas estão cada vez mais gordas, as portas dos prédios têm que ser muito largas, né? Teve uma blogueira aí no TikTok que ela defendia muito essa questão, né? Para poder dizer que eu sou gordofóbico. Eu não sou, não, viu? Mas a obesidade é uma doença. Então, se tem alguém acima do peso aqui, procurar se cuidar. Não fica nesse negócio de se aceitar como é, não. Procura se cuidar e mudar mesmo. Uma dessas blogueiras aí do TikTok, ela defendia essa coisa de gostar de si como é, certo? E temos que gostar da gente como somos mesmo. Temos que admirar a gente, olhar para a gente de uma forma clara e também de uma forma... a forma clara, muitas vezes, ela pode vir com uma cobrança, né? Poxa, eu tô gordo. Poxa, eu tô gorda. Poxa, eu preciso fazer atividade física. Poxa, eu sou da área de saúde. Eu tenho que ter um estilo de vida saudável. Tem que ter um estilo de vida saudável. Se está estudando nutrição aqui, oitavo semestre, deve ter outras pessoas da área de nutrição. Beber refrigerante no dia a dia, comer fast food no dia a dia, ficar ali no Instagram colocando, as pessoas vão vendo isso, porque por mais que as pessoas queiram ter um estilo de vida livre, liberto, as pessoas também querem reduzir o processo de envelhecimento. Ninguém quer envelhecer. É o que eu mais vejo, principalmente em mulheres de 45 anos para cima que chegam ao meu consultório. Elas tendem a ter um medo de envelhecer. Não quero envelhecer, já. Eu quero aqui saúde, quero qualidade de vida, quero me cuidar, quero ver como é que está meu músculo, quero ter força, resistência, melhorar minha libido, ter vida. Por quê? A mulher entra na menopausa e o homem entra na andropausa. É justamente ligado diretamente ao marco do envelhecimento, andropausa e menopausa. As taxas hormonais, elas sofrem drásticas mudanças. Como eu falei da sarcopenia, ao ano, segundo a literatura, a partir de 7 anos de idade, o ser humano perde 0,5% da capacidade do corpo de formar músculo. Ao ano, a partir dos 50, perde 1%. Então, é por isso que a gente vê lá, com 70, 80 anos, só a pelanca. Esse processo começou aos 27 anos de idade. Entendeu? Segundo a literatura, algumas pessoas podem acelerar e outras podem retardar esse processo de envelhecimento. Como a gente vem falando aqui, o objetivo é esse. A gente entender isso, que existe a aceleração do processo de envelhecimento e existe o retardo do processo de envelhecimento. 19 minutos, né? Falar só mais um pouquinho aqui. Massa magra e massa muscular. Massa magra é toda massa livre de gordura. Massa óssea, que também é um marco do envelhecimento. Existe uma perda de massa óssea. E massa magra, voltando. Massa magra, massa muscular, massa óssea e as vísceras, que são os órgãos. Então, a gente não perde massa magra quando a gente, vamos dizer assim, a gente não perde órgãos, a gente não perde vísceras.
a gente perde, o componente que a gente perde a partir dos 27 anos de idade é a massa muscular. Então, quando a gente fala assim, eu tenho X% de massa magra, a gente está contando a massa muscular, a massa óssea e os órgãos, que são as vísceras, certo? Então, a preocupação da gente é a massa muscular, não é massa magra, inicialmente. Pelo menos até os 60 anos de idade, a gente foca na massa muscular, que é aquela que está ligada à força. A massa óssea também, mas a partir dos 60 anos de idade que a gente começa a pensar na massa óssea, que é um outro componente da massa magra. Então, a importância da massa muscular no ser humano é a força. A importância da massa muscular no ser humano é, assim, manter a pele esticada, certo? Não ter aqueles, como o pessoal chama, os pezinhos de galinha que vai aparecendo, as rugas. Não adianta fazer botox. Tem que ir para academia, certo? Tem que fazer exercício com força, com carga. Eu vou falar um pouquinho mais à frente disso. Eu participei aí em Salvador, a maioria de Salvador, né, da meia maratona. Aí eu estava observando as pessoas que chegavam dos 42 quilômetros, os maratonistas. Pessoal, eles parecem ser mais velhos, porque tem uma quantidade de músculo baixa, tem que ser leve, tem resistência, mas tende a ter baixa densidade muscular por conta da atividade anaeróbica. Então, a massa muscular está ligada à autoestima, e a autoestima está ligada à concentração. Então, quando a gente fala de concentração, a gente pode pensar em duas coisas. A gente pode pensar na isometria muscular, que é quando aquela concentração que a gente pode fazer com a carga, ficar segurando uma carga o máximo de tempo possível. E aí eu posso dar um exemplo a vocês sobre concentração em relação à isometria. O pessoal da fisioterapia deve entender diretamente sobre isso. Eu te dou um copo com água, você tem que segurar na sua mão. Assim, nos 30 primeiros minutos, vai ser leve. Uma hora depois, começa a ficar um pouquinho pesado. 1 hora e meia, mais pesado. É isometria, é a capacidade que você vai ter de resistir àquele mesmo peso, sem alteração do peso. É uma concentração que está ligada ao músculo. E também tem a concentração mental, que é aquela de você conseguir desenvolver trabalhos de forma sem interrupção, né? É de você conseguir memorizar. A parte cognitiva ela está muito ligada. Deixa eu só. A parte cognitiva ela está muito ligada à concentração, à nossa capacidade de se concentrar em algo, a nossa memorização. Em termos de ansiedade, depressão, está ligada à concentração. Quanto maior a ansiedade, maior o sintoma de depressão, menor a concentração naquilo que está sendo proposto. A massa muscular, como já falei várias vezes, vem ligada à força, à resistência e à qualidade de vida, né? Porque a qualidade de vida é tudo isso. Qualidade de vida é tudo isso. Se tiver uma coisa, se tiver faltando outra, a qualidade de vida ela tende a perder o alicerce. E o músculo ele precisa de estímulo nervoso. Aí a gente entra um pouquinho na área da fisiologia, a gente vai ver cálcio, magnésio, produção de ATP, que tudo isso vem pela alimentação. O cálcio e o magnésio que é fornecido para o nosso organismo, ele pode sair de uma estrutura ou ele pode ser fornecido pela alimentação. A melhor para o estímulo nervoso muscular é quando vem através da alimentação, que a gente não precisa catabolizar do músculo, que a gente não precisa catabolizar dos ossos, que a gente não precisa tirar, que a gente não precisa provocar lise, não precisa provocar quebra. Uma coisa interessante sobre músculo é que músculo não alonga. A gente fala muito, vou alongar esse músculo. O músculo não alonga, se ele alongar, ele atrofia, certo? A gente tem um sarcômero relaxado, aqui um sarcômero contraído. Então, o músculo contrai, o músculo não alonga. Observe aqui, nessa linha H, certo? Eu quero que vocês olhem aqui, ó. A gente tem a actina, a miosina, e elas se movem. Então, a miosina, ela é como se fosse... A actina é como se fosse um tubo, a miosina é como se fosse uma composição dentro do tubo. Vamos imaginar um cano, certo? E dentro desse cano está passando água. Então, o cano é a actina e a miosina é a água, certo? Então, fica deslizando. Só que não com fluidez, vamos dizer assim, com fluidez que eu digo assim, corrente. Vai e vem, certo? Vai e vem, não corre. E se a gente alonga, a gente vai ter uma quebra da miosina, atrofia. Então, a atrofia muscular, ela vem sendo
direcionada por uma redução da miosina, da capacidade da miosina de resistir. E isso pode acontecer por uma lesão ou isso pode acontecer por uma atrofia muscular ligada ao envelhecimento, certo? Então, o nosso músculo ele tem que estar saudável e para isso a gente vai precisar de vitaminas e minerais. A gente precisa principalmente do cálcio e do magnésio. Também temos o sódio, temos os aminoácidos, temos a hidratação, não podemos esquecer a água participa desse processo. A água participa de tudo no organismo, certo? Contração mais carga. Então, se você quer ter hipertrofia, se você quer ficar mais jovem, você precisa ter contração, que eu estou explicando aqui, nessa imagem do sarcômero contraído, que é a contração, certo? É fazer a actina, a miosina se locomover dentro da actina para poder sair cálcio, entrar magnésio e isso acontecer simultaneamente diversas e milhões de vezes em nosso organismo. A cada 10 dias a gente tem uma musculatura toda nova, a cada um mês temos um coração novo, então isso acontece milhares de vezes ao mesmo tempo. O tempo inteiro isso está acontecendo. Mas se a gente quer ter um resultado, vamos dizer assim, mais acentuado, a gente precisa ter contração física mais carga, que é o quê? A musculação. Então, quando a gente pensa em saúde, e há muito tempo a medicina vem trabalhando nesse sentido, exercícios de longa duração com pouca carga. Caminhada. A pessoa chegava no consultório lá toda debilitada, o médico olhava, vai fazer 60 minutos de caminhada. Então, se tem alguém aqui acima de, sei lá, 40 anos e foi algum médico aí, provavelmente já escutou isso. Hoje já é diferente, porque a gente vê aqui que no exercício de longa duração a densidade muscular é baixa, pouca carga, tem que estar leve, mas tem fibra. Não quer dizer que não tem resistência. A fibra está ligada à resistência, a densidade muscular está ligada à força. Então, quando a gente vai para curta duração, que exige treinos com cargas, que é aquele de explosão, a gente vê que os atletas já têm um porte maior, diferenciado. Então, eles não aguentam correr os 42 quilômetros na mesma velocidade que eles correm os 1.000 metros. Mas esses aqui aguentam correr. O tipo de fibra é diferente muscular, mas esse aqui envelhece mais lento, porque ele já começa a ter uma densidade muscular maior. E quando a gente vem para curta duração ou média carga, a gente já começa a ter o sentido da hipertrofia, que é muito trabalhado na musculação, certo? Então, o objetivo da gente é associar a atividade aeróbica, porque também temos fatores cardiorrespiratórios, mentais, que são neurotransmissores, que são produzidos na atividade aeróbica, que é importante, eu sou a favor da atividade aeróbica. Tem um momento de fazer só atividade aeróbica, esquecer um pouco a musculação, porque você não vai conseguir colocar móveis novos em uma casa velha. Então, se a pessoa está toda inflamada, principalmente com grau de obesidade nível 1, nível 2, nível 3, ou mórbida, ela primeiro tem que reduzir os processos inflamatórios para depois formar músculo. O músculo é como se fosse assim, vamos dizer, falando em um sentido assim, para a gente ter uma noção. O músculo é o céu, a gordura é o inferno. Então, se você está lá no inferno, você não vai conseguir chegar no céu se você não começar a sair aos poucos desse inferno. O que é isso? A gordura é um tecido inflamado. Se você tem uma gordurinha aí na região abdominal, dá uma apertada aí para você ver se não dói um pouquinho. Onde tem dor, tem inflamação. Quem nunca caiu de bicicleta? Se já caiu de bicicleta e viu que feria um pouquinho, aí vai lá e dá um machucado, ou quem fez tatuagem ali está inflamado um pouco, aperta, dói, né? Porque tem inflamação. Então, a gente, para formar músculo, tem que reduzir os processos inflamatórios. E aí vem mais um sentido para a gente entender que o estilo de vida da pessoa está diretamente ligado à inflamação que ela é condicionada. Então, se ela fuma, ela inflama. Se ela bebe, ela inflama. Se ela come besteira, ela inflama. Então, a inflamação está ligada ao processo de envelhecimento. Então, para a gente reduzir o processo, retardar o processo de senescência, a gente tem que formar músculo. Mas antes, temos que deixar o corpo desinflamado, certo? Para poder também, dentro assim de um estilo de vida saudável, a gente poder fazer aquele 80-20%. A gente poder comer 80% de alimentos saudáveis e 20% do jeito que a gente quiser. Se a gente quiser comer pizza, se a gente quiser comer lasanha, se a gente quiser comer bolos, açúcar, a gente vai lá e vai poder fazer isso, certo? Então, exercício físico tem os anaeróbicos, como eu falei, anaeróbico é aquele que ele trabalha mais a questão do anabolismo,
O aeróbico, ele cataboliza muito, então temos que ter cuidado. Os alimentos são importantíssimos, né? Então, assim, tem alimentos que devem ser evitados nesse processo de envelhecimento. Refrigerante, inclusive o zero, farinha branca, gordura trans, evitar o sobrepeso, como já falei, evitar o sobrepeso, aquela imagem que você está aqui, né, do coração, coração gorduroso. Imagine uma pessoa com 130 quilos, 1,70 de altura, vocês acham que o coração dela está como? Você acha que está assim, tudo vermelhinho? Tá não. Então a gente tem que ter, é porque a gente não tem um raio-x diário nosso interno. Senão a gente ia ter mais cuidado com muita coisa. Deixa eu retular aqui, uma ligação. Deixa eu ver aqui o que é mais interessante eu falar, que a gente já chegou a 49 minutos. Então, assim, mecanismos universais. Mastigação, líquido durante as refeições, hidratação, sol, comer 3 em 3 horas. Isso aí é uma política que a gente adota na nutrição, mas que nem para todo mundo deve ser isso. Né? Assim, no sentido geral, de 3 em 3 horas, porque a alimentação do brasileiro é pobre. Então, tem que comer de 3 em 3 horas, porque como tem uma alimentação pobre, se almoçar uma refeição sem poder nutritivo na hora do almoço e deixar para comer às 19 horas, vai comer um volume bem maior. Tá? Então, é um mecanismo que foi assim adotado pela Sociedade Brasileira de Medicina e Nutrição, que às vezes funciona e às vezes não funciona. O ideal é a gente ter a parte qualitativa da nossa alimentação mais voltada assim, para o estilo de vida saudável, com mais qualidade. Sol, vitamina D, é importantíssimo. Uma coisa que eu esqueci de falar lá quando eu estava ali trabalhando no protótipo da Terra, que somos nós, é o sol. Né? As plantas precisam do sol. E muita gente trabalhando dentro de escritório, consultório, passando o dia na faculdade, o dia estudando, e acaba não tomando 10 a 15 minutos de sol por dia, certo? Então, vamos ter atenção com isso aí. O sol ele está ligado também diretamente ao processo de envelhecimento do ser humano. Diretamente, certo? Na roça, o pessoal envelhece mais lento. Pode ver. Eu mesmo tenho um tio chamado tio Tom, e ele já está sem dente, mas tem braço ainda. Aguenta bater uma enxada, entendeu? Vai andando lá, o centro da cidadezinha dele, fica mais ou menos assim da roça dele, sei lá, uns 10 quilômetros. Ele vai andando todo dia e volta, entendeu? Vai lá, fica conversando, jogando conversa, falando da vida do povo e volta andando e o bicho está inteiro. Come fígado oleoso. E olha que é porque o sol, pessoal, é um filtro. O sol é a maior energia que a gente tem no planeta Terra. A gente não, essa energia elétrica que a gente tem aqui é fichinha perto do sol. E muitas vezes essa daqui atrapalha a gente, certo? Tanto que muita gente desenvolvendo astigmatismo por conta do excesso de luz. Muita gente com insônia, e o sono é uma coisa importante, que eu não vou falar hoje porque a gente demandaria mais tempo, mas eu vou resumir que quanto menos, eu fiz uma revisão em alguns artigos, e eu pregava muito consulta que a gente pode dormir de 5 a 6 horas por dia. Hoje eu já trabalho de 7 a 8 horas, né, dentro da informação que eu dou na consulta, porque de 5 a 6 horas a gente vai conseguir até, vamos dizer assim, 30 anos, as revisões vêm mostrando, até 30 anos, beleza, tranquilo. Mas depois dos 30 anos, começa a ter uma redução no desempenho cognitivo, um aumento do estresse oxidativo, e uma noite de sono é como se fosse uma noite de ressaca. Uma noite de sono perdida é como se fosse um sintoma de ressaca no dia seguinte. Quem nunca teve que ficar sem dormir? E quem já bebeu para ter ressaca no outro dia, é só comparar. Parece bastante, tá? Então, reduzir o consumo de calorias, principalmente provenientes de carboidratos à noite, é um mecanismo que a gente usa na nutrição para poder reduzir os processos inflamatórios, reduzir a gordura localizada, que está ligada diretamente ao processo de envelhecimento, dieta low carb, que é aquela que tem até 200 gramas de carboidrato. Eu não utilizo muito nos meus planejamentos tipo de dieta. Então, aqui a pessoa vem aqui, ninguém nunca fez uma dieta low carb, tipo low carb comigo. Ela faz uma dieta adaptada, ela faz uma low carb adaptada, ela faz uma cetogênica adaptada, ela faz uma hiperproteica adaptada, porque o alimento ele vai longe das calorias. A importância do alimento é a parte fitoativa do alimento, é a parte fitoterápica. É como aquele nutriente, aqueles antioxidantes que tem no alimento vai estar ligado diretamente ao processo de replicação celular, certo? Então, um exemplo, uma pessoa que come de manhã pão com queijo, beleza, não tem nenhum problema. O queijo é gostoso demais, um pãozinho com queijo coalho, ainda mais um de sal.
o queijo coalho, bem esquentadinho, com cafezinho, com leite, quem gosta, né? Mas é melhor o quê? Tirar o leite, porque o que é que o leite faz? Inflama, não é isso? Então, se você tira o que inflama da alimentação, você melhora o poder antioxidante do seu corpo, do seu organismo, e você melhora o processo de replicação celular, porque vai estar menos inflamado. Então, a gente precisa ter um equilíbrio em lipídios e proteínas, liberar corpos cetônicos para poder se alimentar dessa gordura, que é o que trabalha muito a dieta cetogênica. Então, quanto mais gordura o nosso corpo consumir através da cetose, melhor para a gente, porque vai acumular menos. Quanto menos carboidrato simples a gente consumir, carboidrato de baixa qualidade, melhor, porque vai fazer menos reserva de glicogênio no fígado. Então, se a pessoa come muito carboidrato simples, reserva de glicogênio no fígado alta, a pessoa envelhece, porque a idade dela é aquela do órgão mais velho. Então, como eu falei, às vezes eu faço uma dieta cetogênica adaptada. Então, um exemplo, coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem. Ó. A dieta cetogênica ela é rica em gorduras, mas ela é normoproteica e baixo carboidrato, né? Mas aí você vê, ó, como é que a gente pode fazer, às vezes, uma dieta cetogênica adaptada, rica em gorduras e rica em proteínas. Tá vendo aí? Eu coloquei um asteriscozinho para dizer o quê? Que isso aí não é de uma dieta cetogênica, da categoria de cetogênica, mas no trabalho anti-envelhecimento, como é que eu vou reduzir a proteína de uma pessoa que está precisando formar músculo, certo? Eu estou precisando mudar o tipo de energia que ela consome, não a energia do músculo, a energia que os tecidos dela está, né, sendo transformada. Dieta detox, né, que é interessantíssima no processo anti-envelhecimento, que libera os metais tóxicos, faz uma limpeza no fígado, é rica em saladas verdes, vitamina C, vitamina E, que são antioxidantes. Jejum intermitente, que a gente faz o organismo dar aquela limpada. A gente vê aqui o Sam Felta, 21 dias, ele fez uma dieta com baixo carboidrato. Você vê que ele não perdeu muito peso quando ele fez uma dieta, né, com alto carboidrato e baixa gordura. Ele aumentou 7,1 quilos. Então a gente vê que o excesso de carboidrato na pesquisa dele foi o que engordou, não o excesso de gordura. A gente vê que ele só ganhou 1,3 de gordura, perdeu 7,1, ou aumentou 7,1 com carboidrato. Consumir alimentos, né, fonte de ômega 3 é importante no processo anti-envelhecimento, menos açúcar, porque o açúcar tem uma ligação direta com câncer. Hidratação, que eu já falei, suplementos, aí eu coloquei aqui um exemplo. Por que utilizar suplementos? A gente vê a quantidade de creatina que tem disponível. Em um exemplo, eu vou colocar aqui o atum, certo? Então, o atum, a concentração de creatina por quilo é 4 gramas. Então, para você ter 4 gramas de creatina, você tem que consumir 1 quilo de atum. A gente vai lá e usa o suplemento, tá? Então, é importante, porque a creatina vai participar, aí, no caso da hipertrofia muscular, em alguns casos. Então, tem os momentos de utilizar os suplementos, tem um momento de não usar. Tem pessoas que chegam aqui em processo de emagrecimento usando whey protein, eu vou lá e tiro. Aí, mente, corpo, espiritualidade, que é o que a gente vem abrangendo, pensamentos positivos, epigenética, que eu falei para vocês que é a forma como ativa os genes. O ser um ser pensante é importante, porque pensar é escolher, né? Quando a gente raciocina ou usa a consciência, a gente escolhe. Então, ser um ser pensante é importante para a gente ter mais qualidade de vida, certo? E o processo de envelhecimento é isso, pessoal. Qualidade de vida. Longevidade com qualidade de vida. Falei aí muito. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, só perguntar. Se não, por hoje é o fim.